Oi, gente, aqui é a Má e hoje eu venho conversar com vocês sobre encadernação. Vamos responder algumas perguntinhas. Então, fique ligado. Então, hoje eu venho com Encadernando, né? Que é a nossa playlist aqui onde eu respondo algumas perguntas. E eu separei algumas que me fizeram, acho que tem umas 2 semanas atrás, lá no Instagram, tá? Me mandaram direct e eu venho comentar, né? Responder, tirar essas dúvidas. Mas também vou falar sobre algumas outras que surgiram algum tempo atrás aí, tá bom? Bom, sempre seguindo meu roteirinho aqui no caderninho, né? Eu falar e falar alguma coisa, né? Senão eu me perco. A primeira que eu vou falar sobre vocês é em relação à laminação de tecido, tá? Ainda tem um vídeo onde eu falo sobre isso aqui, eu acho que são 2 vídeos, se eu não me engano. Deve estar aí na playlist, que é Mate uma dúvida, né? Então, eu respondo essa dúvida do pessoal, porém tem gente ainda começando, né, na encadernação, em que essas dúvidas sobre laminação, uma confusão, uma hora é laminação com fita adesiva, outra é laminação no papel craft, outra hora é laminação no papel livre de ácido, outra hora é laminação com papel contact ou papel plástico, plástico adesivo, né? E fica aquele bololô na cabeça das pessoas, dos iniciantes. Então, vamos lá. Laminação, né? A gente costuma falar que é o tecido que você vai aderir um papel, tá? Seja ele o craft, seja ele uma cartolina, seja ele uma sulfite, tá? Esse ato de laminação. Na encadernação também existe o termo empastamento, ok? Então, se você ouvir, eu fiz o empastamento do tecido, então você já sabe que a pessoa passou cola no papel, colocou o tecido, né? E passou um ferrinho para agilizar a secagem dessa cola, aderência, a cola e o tecido ao papel, tá? Então, você pode chamar de laminação ou o que mais usado na encadernação é o empastamento, certo? Nós temos tecidos assim já prontinhos, bonitinhos ou com aparência de tecido, que são os revestimentos. Eu vou deixar aqui embaixo o nome deles, que eu sempre esqueço. É em inglês e eu sempre esqueço deles. Mas nada mais é do que o tecido com uma camada de papel atrás, tá? Então, quando eu falo assim, revestimento próprio para encadernação, próprio para cartonagem, é esse revestimento, ok? Bom, vamos às considerações. Aí nós temos, antes das considerações, nós temos a laminação do tecido com plástico adesivo, o contact, né? Que muitas costureiras costumam fazer, né? Nas suas costuras criativas, para impermeabilizar o tecido. Então, geralmente as pessoas fazem com o tecido para necessaire, a garrafa térmica, lancheira térmica, né, aquelas bolsinhas para carregar marmita. Então, geralmente elas fazem a laminação com o papel contact. Tem várias técnicas aí no YouTube, é só dar uma fuçadinha que vocês vão achar. Mas eu posso usar isso na encadernação, na cartonagem? Claro que pode, ok? Vocês farão Pode fazer o empastamento e fazer o uso do plástico adesivo, né? Para deixar ele mais resistente, impermeável, né? Você pode usar as duas técnicas do empastamento e da laminação com plástico adesivo, sem problema nenhum. E também pode usar só ele, né? Não precisa nem do empastamento, como no caso das costureiras, elas não vão colocar papel atrás, né? Mas na cartonagem, na encadernação, dá para você fazer.
Lembrando que quanto mais grosso o material que você usar, tanto para o empastamento quanto para essa laminação com plástico, mais difícil vai ser de você trabalhar com ele, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de trabalhar, no caso da laminação, empastamento, com papel de 90 gramatura, com livre de ácido. Eu sempre escolho esse papel, tá? Papel branco, livre de ácido e de gramatura 90. Já trabalhei com papel arroz, tá? O papel arroz também que você encontra em lojas especializadas em encardenação. Gostei de trabalhar com papel arroz, só que ele é caro. Então, se o seu público compra algo no valor que você possa embutir o papel arroz, é preferível o papel arroz, porque ele mantém o toque do tecido bem fiel mesmo. Já quando você usa o papel sulfite, papel normal, ele fica meio durinho, meio seco. Fica o toque do tecido, mas fica diferente, tá? De quando você faz com papel arroz. Tem toda uma técnica para fazer a laminação correta com papel arroz. Você precisa até de uma escovinha de cerdas, tipo aquelas escovas de roupa, sabe, de lavar roupa, só que é específica para encardenação, tá? Ela é mais fininha e com cerdas naturais. Então você tem que fazer uma batida para que as tramas, né, se unam, tal. Ela é mais a técnica é um pouquinho mais chata, assim, mais demorada. Chata para quem não gosta, né? Mas ela é mais demorada. O ideal seria a laminação assim. Mas se você fizer a laminação com papel arroz, como você faz com o papel normal, também não tem problema nenhum, tá? Você só não vai conseguir passar ele com ferro muito quente. Vai ter que deixar ele secar naturalmente, para depois passar o ferro no tecido, tá? Que mais que eu posso falar? Eu não sou adepta da laminação no papel craft. Por quê? Já cansei de falar e vou falar ainda nesse vídeo. O papel craft, ele é um papel rico em ácido, tá? Ele tem química para que os restos dos papéis, né, porque ele é feito com restinhos de papéis, para que as fibras se unam e façam, né, uma fibra só, quer dizer, uma peça só, né? Uma fibra só é impossível porque ela é toda quebrada. As fibras são todas quebradas. Então, para fazer uma peça, né, uma folha, precisa de química para que todos os papéis se unam. Os restinhos de papel se unam. Então, o papel craft, ele tem muita química. Se você fizer laminação num tecido claro, com o tempo seu tecido vai ficar amarelado ou com manchas amarelas, pintinhas amarelas. Então, eu não aconselho. É o mesmo resultado que você vai ter com o papel Paraná se você não laminar o tecido. Se você usar tecido direto, um tecido claro, direto no papel Paraná, no papelão Paraná, ele também vai ficar com uns pontinhos amarelos. Por quê? Por causa do ácido, tá? Então, eu não gosto de usar papel craft para laminação. Se você... Bom, quando eu comecei na encadernação, nós não tínhamos no YouTube essa leva de vídeos nacionais sobre encadernação. Não tinha Instagram, não tinha nada disso quando eu comecei, que foi por volta de 2011, 2010, 2011, quando eu comecei a estudar encadernação. Então, eu estudei muita encadernação lá de fora, mas muita, muita. Era bem aquele estilo da mímica, sabe? Eu nem ouvia as pessoas, porque ou estavam falando alemão, ou estavam falando em polonês, ou estavam falando em turco. Eu nem ouvia as pessoas, porque eu não vou entender mesmo. Eu deixava no mudo e ficava só olhando, observando ali como é que eles trabalhavam. E peguei muito encadenadores, assim, senhores, já idosos, usando o papel craft na lombada dos livros.
Por quê? Naquela época não tinha material, né? Não que o vídeo foi feito naquela época. Na época em que ele aprendeu, não tinha materiais assim tão específicos como nós temos hoje, né? Livres de ácido, tudo, para conservar mais tempo os livros, né? Então, eles usavam o material que eles tinham. E eu já vi muitos encadernadores antigos, senhores, como eu falei, fazendo com o papel craft. Mas não quer dizer que eles estavam certos. Eram os materiais que eles tinham, né? Que se acostumaram a trabalhar na época em que aprenderam, tá? Mas ele não é indicado para a estrutura do caderno e muito menos para laminar tecido. Mas cada cabeça uma sentença, né? Liberdade para todo mundo. Mas tenha cuidado, gente. Não é que eu sou uma pessoa chata em relação aos materiais que nós temos acesso para trabalhar. O meu receio, quando eu passo para as pessoas, é que você venda um produto e o cliente amanhã começa a observar certas deformidades nesse produto. Então, se ele vê uma mancha, se uma anotação dele for apagada, ficar clarinha com o tempo, ele não vai pensar que foi o papel escolhido errado. Ele vai achar que você é um profissional da cartonagem ou encadernação, um artesão ou um encadernador, ele vai achar que você que não sabe trabalhar. Então, no final, você acaba queimando o seu filme. Então, por isso que eu falo, tenha cuidado com o material que você vai trabalhar e se quiser trabalhar com esse material, avisar o cliente, né? Sobre a durabilidade, a vida útil desse material, né? Dessa peça usando esse material, tá? Bom, fazer a laminação com fita adesiva, dupla face, né? Tem muitas artesãs por aí, youtubers que trabalham com vídeos lifestyle, vão fazer DIY e acabam laminando o tecido com fita adesiva dupla face. Eu já falei sobre isso também no vídeo aqui do canal. Não aconselho, porque eu parto do mesmo princípio da fita do papel craft, tá? A fita adesiva transparente, a maioria delas, se não todas, elas têm também um alto teor químico. E com o tempo, ele vai interferir sim no tecido. Como eu falei, os tecidos mais claros, em contato com químicas, seja do papelão Paraná, seja do papel craft, seja da fita adesiva, ele vai deixar o material, né, o tecido amarelado. Eu falei papel porque eu também já usei em papel, tem até lá no nosso grupo. Vai lá na galeria, lá nas fotos, vocês vão ver. Um projeto que eu fiz, a capa de uma agenda, usando o papel livre de ácido com a tinta de impressora. Acho que aquele trabalho lá eu falo se tem... Acho que tem mais de 3 anos. Ficou a faixa amarela assim, onde tem a fita adesiva. Dupla face, ficou a faixa amarela, porque algumas partes são claras, né, do papel, então ficou assim aquela faixa aparecendo. Então, isso também acontece no papel, tá? Se acontece no papel, vai acontecer no tecido. Tem casos da fita secar e o tecido fica solto Deixa eu pegar aqui. Sempre esse caderninho, porque ele tá aqui na mão. Ele fica solto, tá? Vamos supor que fosse um tecido e eu passei a fita adesiva aqui dentro, né? Aqui laminei ela com a fita adesiva, o tecido com a fita adesiva. Então, a fita perdeu a cola, secou e o tecido fica fofo, tá? Ele fica fofo. Então, tem isso também da fita adesiva. Então, eu aconselho laminar com ela, de forma alguma, tá? Então, fita adesiva você vai usar com papel e assim mesmo correndo risco, né? De, como eu falei, criar uma mancha,
mas é melhor você usar com papel. Para quebrar um galho, para fazer algo descartável, gente, vocês podem usar qualquer material. Se for para usar em casa, se for produto seu, use qualquer material. Agora, se for para você vender, melhor você usar material mais indicado. Vamos lá, uso do papel craft, vou voltar. Uma pessoa me procurou lá no Instagram e falou que tem bastante papel craft e que ela queria fazer caderninhos com papel craft. Aí eu vi também uma encadenadora, num bate-papo com outro encadenador, falando que ela fez um caderninho, um diário de plantas, né? De jardinagem. E ela fez o miolo de papel craft. Ficou lindo o diário dela, de jardinagem. Ficou lindo, lindo, é lindo. Quando ela vai lá trabalhar, eu acompanho ela no Instagram, lógico, que eu vejo ela trabalhando com aquilo, eu acho lindo, que ela escreve com caneta gel branca, né? Ela usa o raminho lá, o galinho da planta, ela deixa secar, né, entre livros, aí ela vai lá e cola com fita washi tape e tal, é lindo o trabalho. E foram criticá-la porque ela estava usando papel craft, encardenadores. A criticaram. E ela falou que ela faz para se divertir. Por quê? Porque a vida útil daquele diário dela vai ser muito curto, porque, como eu falei, o papel craft ele é rico em ácido, então ele vai deteriorando com o tempo. Então não é para ficar a vida toda. A vida útil dele é muito curta. E ela respondeu para a pessoa, né? Para a encadenadora, falou: eu faço por diversão, para eu curtir o momento. Se você faz para você, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu tenho meus mini notes, os inserts que eu vendo na loja, eu vendia na loja, era com capa craft, tá? Você pode usar. Quantos mini notes eu fiz da linha Bollywood? Nossa, eu vendi a rodo os mini notes. Eles eram assim, só que a capa era um pôster de um filme Bollywood. E o pessoal comprou assim, né? Adquiriu muitos. Porém, você tem que avisar o seu cliente: olha, se você fizer alguma anotação na primeira folha, corre o risco do contato com o craft ele manchar. Então, o que você for fazer na primeira folha, coloca só seu nome, seus dados pessoais, coisa assim que não tem tanta importância. Começa a escrever aqui, ó, no que seria a terceira página, né? Seria a primeira, segunda e terceira. Começa a escrever na terceira página, para poder conservar mais as suas anotações. Ai, mas eu vou falar isso, o cliente nem vai ouvir. Quando você compra um produto, seja uma geladeira, uma impressora, uma roupa, uma peça de roupa, não vem as instruções de uso, não vem manualzinho? Faz isso com o seu projeto. Os meus cadernos, para quem já comprou, ele vai um bilhetinho falando sobre a conservação do produto. Como que você vai, o que você vai fazer, como você deve agir para conservá-lo, sabe? Então, crie um texto bem bacana, bem engraçadinho, que nem o meu é bem engraçadinho. Quem já recebeu já viu. Mas vai conversando com o cliente, vai expondo para o cliente como ele deve fazer para conservar aquele produto. E que a vida útil dele é curta. Se for todo ele em papel craft, só fala isso. Não pode colocar fotos, com o tempo a foto pode deteriorar, né? Explica numa receitinha, num bilhetinho do produto para o cliente, como ele deve ser usado, tá? Pode fazer, não tem problema, fica lindo o uso do papel craft. Só que a vida é curta, a vida útil dele é curta. E ele pode sim danificar o que você colocar nele. Se for uma fotografia, se for uma anotação muito importante, pode danificar, tá?
Mas você pode usar sem problema nenhum, no sentido de ser descartável, tá? Descartável. Ok? Lá no meu Instagram, semana passada, dias atrás, né? Não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, eu postei um... Ah, ele tá até aqui. Vou mostrar pra vocês. Fica bem claro. O meu Smash, um Smash que eu fiz muito tempo atrás. Acho que foi em 2012, 2013. Não sei se vai aparecer, mas é esse aqui, ó. Acho que nem vai aparecer as manchinhas que ele tem amarela. Ele é feito com papelão ondulado. Ele veio numa embalagem de alguma coisa que eu comprei e já veio com essas abinhas aqui, ó. Com essa abinha. Então eu resolvi usá-lo, né? Então, não sei, gostei, falei, vou usar. E eu coloquei um papel craft texturizado. Isso aqui é vinil, tá? Um vinil. Ele também já veio com essa dobra. Eu não precisei fazer essa dobra aqui, a lombada. Ele já veio assim, por isso que eu reutilizei. E aqui, para acabamento, eu coloquei papel craft. Então, por isso que ele manchou a primeira folha. Deixa eu ver aqui a segunda, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas lá no Instagram vocês conseguem ver. Inclusive, ele tá no Stories. Acho que eu coloquei no Stories Cantelier ou Atelier, uma coisa assim. Ele tá lá no Stories, então você pode ir lá dar uma conferida que eu filmei bem de pertinho mostrando. Então ele danifica assim. E ó que esse papel do miolo, ele é o papel Renault da Philip Persson. Da Philip Persson. Que é exclusivo para pintura. Para aquarela, tá? Então, o papel é livre de ácido. Não é um papel, um sulfitinho, não. Ele tem, acho que é 240 de gramatura. E ele é texturizado, como se fosse uma tela mesmo de pintura, né? Para pintura em tela. Então, ele é livre de ácido. Só você vê, ele ficou manchado, tá? Então, só o que eu peço é isso. Use, mas com moderação. E é isso. É que eu fui falando e acabei misturando, né? Envolvendo tudo. Então, são essas as dicas aí do Encadenando, as dúvidas, né? Que eu quero deixar aí para vocês respondidas, esclarecidas. Para quem tá começando agora na encadenação, encadenação requer muita dedicação. E eu deixo a dica para vocês, né? Usem os materiais que vocês tiverem em mãos, mas sempre pensando que se for para o cliente, vocês têm que explicar para o cliente, tá? É isso. Se vocês tiverem dúvidas, gente, deixa lá no Instagram, podem me procurar lá no direct, que eu sempre tô por lá e acabo respondendo para vocês, e serve também como pauta para vídeos, tá? Vídeo, podcast, dependendo do assunto, ele vira pauta. Curtem o vídeo, compartilhem, deixe o like, me siga nas redes sociais, tá? Eu tô por lá, fanpage, grupo, perfil pessoal no Facebook eu não aconselho muito, porque pode ser que a gente entre em choque político. Mas as outras redes sociais podem me adicionar, tanto perfil pessoal quanto da loja, que eu sempre tô por lá, principalmente no Instagram, tá? Fico por aqui, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, Akitas Mil. Tchau!